O livro de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, foi editado pela segunda vez na França. Essa segunda edição francesa de uma das obras mais conhecidas do educador foi celebrada esta semana na Maison da América Latina, em Paris. O evento foi apoiado pelo coletivo de leitoras do Paulo Freire na França, pelo Instituto Bell Hooks Paulo Freire e o Laboratório Experice. Para conversar sobre Paulo Freire, como o autor é visto na França, o programa RF conversa hoje com Irene Pereira, que é professora da Universidade Paris 8, especialista em Paulo Freire, e Maria Luísa Souto Maior, do coletivo de leitoras de Paulo Freire. Olá, sejam muito bem-vindas ao programa RF Convida. Paulo Freire é um dos autores brasileiros mais influentes no mundo intelectual, principalmente no mundo ibérico e na América do Norte, e também na África. Na França, a primeira edição da Pedagogia do Oprimido foi lançada há 40 anos atrás. Só agora uma segunda edição foi publicada. A gente tem a impressão de que o trabalho dele, né, do Paulo Freire, é pouco conhecido por aqui e que a visão sobre ele é limitada e ele é citado sobretudo por seu papel na alfabetização de adultos e na educação popular. Essa visão é verdadeira? Isso é verdade? Em França, Paulo Freire foi conhecido nos anos 70 e a primeira edição foi em 1974, mas justamente o Paulo Freire dos anos 60 e 70. E durante os anos 70, Paulo Freire viveu em Genebra, perto da França, e então ele tinha relações com pessoas em França, mas depois, em 1980, quando Paulo Freire retornou no Brasil, sua obra foi um pouco esquecida em França e toda a parte da obra de Paulo Freire dos anos 80 nunca foi traduzida em francês. A única obra que está traduzida além de Pedagogia do Oprimido é a Pedagogia da Autonomia. As ideias de Paulo Freire passou de moda porque foi associado também ao marxismo e nos anos 80 o marxismo tinha menos sucesso na França. Como que Paulo Freire dialoga com outros autores franceses da chamada Nova Educação, né, Education Nouvelle, que tinha o objetivo de colocar a criança no centro, né, do sistema de educação, como, por exemplo, Célestin Freinet e outros? Paulo Freire diz na sua obra que ele não é um continuador da educação nova. Em França, é verdade que as pessoas que conhecem um pouco a obra de Paulo Freire pensam que ele foi influenciado por Célestin Freinet, mas não é a realidade. E então, são duas visões diferentes da educação. A visão de Paulo Freire, ele dizia que ele não queria mudar a sala de aula, mas, sobretudo, mudar a sociedade. E esta é uma das diferenças entre a educação nova e a obra de Paulo Freire. Certo. E, Maria Luísa, como que agora, com a Covid, o mundo inteiro, né, na França e no Brasil, em todos os lugares, o mundo passou por um momento em que a educação sofreu bastante, as escolas foram fechadas, né, a gente até chegou a pensar que a gente ia ter uma sociedade, como imaginou outro teórico da educação, Ivan Illich, né, uma sociedade sem escolas. E como é que o livro A Pedagogia do Oprimido pode, então, ajudar agora a escola a se levantar, a se reconstruir? Ele pode ser útil nessa reconstrução da escola pós-pandêmica?
Eu acho que sim, eu acho que Pedagogia do Oprimido é um livro que pode ajudar professores, educadores a pensar e a repensar formas de educação, né? Principalmente a educação bancária, que Paulo Freire tantas vezes fez referência e lutava contra. Então, eu acho que ela traz, acho que esse livro tem ferramentas que podem ajudar professores, pode ajudar pedagogos a pensar como fazer uma nova escola, como fazer, como ajudar as crianças hoje a saírem dessa fobia social que a gente tem vivido, esse pânico social, o medo, né, das relações com o outro. Acho que ele pode trazer alguns elementos que ajudem, sim. Agora, Freire, como a Irene conhece muito bem, ele não trabalha exatamente uma pedagogia única, ele não dá uma receita pronta de bolo para um professor ir para a sala de aula e falar, agora, hoje, a gente vai fazer assim e vai ser assim assado. Não, ele era um teórico libertário, né? Então, ele traz formas de pensar e aí cabe aos professores de chegar na sala de aula e abrir ao diálogo e ver como ele vai trabalhar com aquela classe, com aqueles alunos, naquele lugar que ele está inserido. E exatamente nesse movimento de pensar a educação também como para construir nova consciência em relação a gênero, a ecológica, ele pode ser ainda muito usado, ele ainda tem muito para ser trabalhado e oferecer nesse sentido, não? Eu acho que sim, acho que a Irene, que conhece bem toda a obra de Freire, pode até nos ajudar melhor sobre essa questão ambiental. Freire, ele se refere a isso, né, Irene? Foi uma inspiração para bastante outros pedagogos que alguns na era do gênero, como Bellux, ou também sobre a ecopedagogia, como Gutierrez ou Moacir Gadotti em Brasil, e foi mais como inspiração. Ele não escreveu bastante sobre o tema do ambiental, o tema do gênero, mas ele foi uma fonte de inspiração. Acho que ele era sensível a esses temas, né? Bastante sensível à questão de gênero. A Irene conta até nesse prefácio novo de Pedagogia do Oprimido na edição francesa, do encontro de Paulo Freire com Bell Hooks nos Estados Unidos, e que ela vai chamar a atenção dele para a questão do vocabulário de gênero, né? E ele é bastante sensível a isso, ele fala disso nos livros que vão seguir, e essa nova edição, inclusive na França, ela tem uma nova tradução também que tomou esses cuidados. Eles seguem agora, ela é uma edição que segue os preceitos que Paulo pediu, né? Freire pediu para que se tomasse cuidado para mudar um pouco como ele havia escrito a primeira edição. Então ele tinha essas preocupações, sim. Falando dessa nova edição, existem então mudanças nessa edição? Ele continua sendo atual, né, o Paulo Freire, até hoje. Então, o que muda nessa edição? Você trabalhou na edição, né? Eu escrevi a prefácio e o livro foi escrito em 1978 e o contexto mudou bastante, e também Paulo Freire escreveu vários textos depois onde ele falou sobre a pedagogia do oprimido. Mas estes textos não são traduzidos em francês. Por exemplo, Pedagogia da Esperança, que ele não é traduzido em francês, mas é uma releitura de Pedagogia do Oprimido. Então, para o público francês, era importante de dizer o que estava também na Pedagogia da Esperança, para que as pessoas tenham a visão mais atual da leitura da Pedagogia do Oprimido. Certo. E para terminar, eu gostaria de saber
por que Paulo Freire, né, nos últimos anos, a extrema-direita brasileira tem usado Paulo Freire como uma espécie de bode expiatório para criticar a baixa qualidade do sistema de educação. Eu queria saber por que a extrema-direita odeia tanto Paulo Freire. Talvez porque Jair Bolsonaro está fazendo uma guerra cultural e esta guerra cultural tem por temática o marxismo cultural e uma das obras para ele deste marxismo cultural é a obra de Paulo Freire. E a Escola Sem Partido fala sobre Paulo Freire dizendo que ele propõe uma doutrinação marxista da educação, mas não é isto a verdadeira ideia de Paulo Freire. Paulo Freire diz certo que a educação deve ser politizada, mas é também uma pedagogia do diálogo, do intercâmbio de ideias e no sentido de desenvolver uma consciência crítica, uma consciência social crítica orientada pela justiça social. Paulo Freire, que é tido como comunista no Brasil, né, porque ele tem ideias que são, como dizia Irene, de justiça social, de liberdade, de consciência crítica, era, na verdade, um católico, né, uma pessoa muito doce, as pessoas que o conheceram, né, uma pessoa muito fácil de lidar, aparentemente, e ele é atacado no Brasil pela extrema-direita porque ele representa tudo que ela não suporta, né? Que ela não respeita, que ela não quer numa sociedade, né? Que é as questões de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Paulo Freire, ele descomplexa muita coisa que na sociedade brasileira ainda é intricada, que ainda é complexa, que as pessoas ainda não têm medo ou não se dão conta. E ele é muito libertário para uma sociedade ainda conservadora como a sociedade brasileira. Então, a gente precisa reler Freire e entender a palavra dele, o que ele está falando. Claro, ele fala de lutas de classes, mas ele não prega uma sociedade revolucionária, violenta, ao contrário, né? Ele prega muito mais uma fraternidade que não haja mais opressores e oprimidos. Muito obrigada, Irene Pereira e Maria Luísa Souto Maior, por terem aceitado o convite da RFI. Eu que agradeço. Obrigada.